Ano passado, eu, Andy e alguns amigos, a gente tava passando por uma dificuldade financeira satânica, o negócio tava assustador. E durante uma conversa que a gente tava tendo, veio o seguinte pensamento: com o conhecimento que nós temos hoje, quais as formas de ganhar dinheiro rápido que a gente tem disponível? Um amigo nosso falou que sangrar seringueira tava pagando muito. O outro falou que tava pensando em fazer uma plantação de alface em casa, se pá, criar camarão pra vender ou até virar catador de laranja. E foi aí que um amigo nosso falou: caras, por que a gente não faz um jogo mais 18? Os caras que trabalham com isso fazem muito dinheiro. E depois de considerar muito a ideia, a gente resolveu fazer uma pesquisa de campo pra descobrir se realmente esse pessoal ganha muito dinheiro. E claro, pra entender como esses jogos funcionam, pra ter noção do escopo do nosso, talvez, possível futuro projeto, basicamente. Então, assim, se fosse fazer uma estimativa de cabeça, eu diria que mais de 90% dos jogos mais 18 são Ren'Py. Pra quem não tá ligado, Ren'Py é um projeto, alguns diriam até que uma engine, um framework, não sei, feita em Python que permite que as pessoas facilmente façam jogos estilo light novel. E o Ren'Py faz muito sucesso porque, além de gratuito, você nem precisa necessariamente saber programar para fazer um jogo ali. Um fun fact é que a maioria desses jogos tem um estilo visual meio semelhante, inclusive se você não viu, aquele jogo que viralizou porque foi banido na Steam, ele tem a mesma cara que esses jogos aqui. Isso rola porque o 3D desses jogos são feitos no Dask, que é um programa também gratuito. E pela internet você encontra pra ele vários assets de roupas, acessórios e claro, muita coisa mais 18. E ele meio que funciona como um Lego, você pode usar um asset de um corpo, editar várias proporções dele e aplicar roupas, acessórios, poses sem nenhuma dificuldade. E por você não precisar saber modelar, muitas pessoas usam o DAS pra montar os personagens e cenários desses jogos. É por isso que todos eles são tão idênticos e tão feios. Sabe? É horrível. Eu tenho que ser honesto, que é muito feio. Só que bem rápido a gente entendeu que não valia a pena fazer um jogo nesse molde, porque é quase impossível se destacar fazendo um jogo assim no meio de tantos outros iguais, tá ligado? Normalmente quem consegue é quem faz personagens desenhados, que tem um estilo de 3D que se diferencia do genérico, ou quem é muito bom com animações. E vocês sabem, né, o porquê disso. Pô, só que quem realmente faz grana nesse meio são os jogos onde você não só clica na tela igual os Ren'Py, e sim os jogos feitos em RPG Maker, né, Game Maker, Unity, Unreal, que claramente envolve uma complexidade a mais para serem desenvolvidos. Inclusive, esses jogos são bem escassos. E foi aí que nossos olhinhos brilharam. Tipo, eu faço uns 3Ds, um amigo meu é garoto de programa, o outro é bom com produção musical. Se a gente fizesse um projetinho ali usando Unity ou Unreal, chance existiria da gente se destacar nesse cenário diferenciado de jogos mais 18, basicamente. Ah, eu já esqueci de falar, a forma com que muitos desses devs de jogo mais 18 ganham dinheiro não é nem lançando um jogo pronto em si na Steam. É bem comum a fonte de renda desse pessoal ser com financiamento coletivo, tipo Patreon. E como fazer um jogo não é algo rápido, é comum começarem o desenvolvimento de uma parte dele, disponibilizar essa parte gratuitamente ou em acesso antecipado na Steam. E claro, se você pegou uma amostra de graça, para continuar tendo acesso aos novos updates, você precisaria pagar uma assinatura. E aí que entra os financiamentos coletivos. E sério, eu não tô nem zoando, tem projeto por aí que os caras conseguem fazer mais de $10 mil por mês de financiamento coletivo. É um negócio meio insano. Eu dei muito foco em jogos Ren'Py, porque quando a gente fez essa pesquisa de campo, eu achei esses jogos uma anomalia, porque, como eu disse, eles são bem simples. É sério, muito simples. São jogos onde você basicamente clica na tela para pular diálogos, de vez em quando alguns desses diálogos são opções de escolha, até você chegar na famosa Gunin Cave. Enfim, eu não quero me adentrar muito sobre esse tópico. Inicialmente, a minha reação vendo a quantidade insana desses jogos foi uma confusão em tentar entender como alguém poderia gostar daquilo, sabe? É muito estranho. Porque, por incrível que pareça, por mais que a maioria desses jogos não cheguem em lugar nenhum, tem alguns que vendem pra caramba na Steam ou que fazem muita grana com financiamento coletivo. Aí eu pensei, é óbvio, deve ter muita gente que gosta de videogame, então o interesse por jogos com temáticas adultas vai existir em algumas pessoas, né? Você já deve ter tido curiosidade com isso, né, gente? Não sei. E o problema é que até chamar esse jogo pra algumas pessoas é meio complexo. Eu vi que existe esse debate. Porque em alguns você nem joga de fato. Tem botão pra você ir passando os diálogos automaticamente e você não precisa fazer nada. Você senta na cadeira e enfim. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, se for por conta do conteúdo mais 18, por que logo isso, sendo que na internet o que mais tem é conteúdo assim gratuito, né? Vídeos, entre outras coisas. Então, primeiro vamos tentar entender por partes. Será que existe sentido em chamar isso de jogo? E por incrível que pareça, sim. Diferente de outras mídias que parecem ser mais fáceis de definir quais os elementos essenciais que compõem elas, eu sinto muita dificuldade de fazer isso com videogame, por mais que existam elementos comuns que definem um jogo, tipo história, jogabilidade, Aqui eu acho que tem que pular, hein? Caralho. músicas,
entre muitas outras coisas. E ainda assim, é comum esses jogos que não possuem esses elementos, tipo um jogo sem história, por exemplo. Isso faz com que até em jogos mega populares a gente consiga experienciar coisas completamente distintas. Se a gente for pensar na gênese, na essência fundamental do que faz um jogo, sim, jogos do Senpai podem ser considerados jogos, eles se encaixam perfeitamente nisso. Mas aí que chega a parte que eu preciso ser super honesto, tanto com vocês quanto comigo mesmo, porque eu tava me enganando querendo acreditar que existia algum motivo do porquê as pessoas iriam jogar esse jogo além do conteúdo mais 18. Eu vou até trocar de cenário aqui. Enquanto a gente fazia essa pesquisa de campo, eu entendi que esse nicho de jogo mais 18 é procurado, é buscado pelas pessoas não por conta da gameplay. Eu vou até precisar falar de uma forma aqui um pouco indireta para que meu vídeo não caia ou eu não tome nenhum tipo de restrição. Então eu espero que vocês entendam. Muitos desses jogos exploram desejos, tanto dos mais leves como traição ou fanboys, por exemplo, quanto desejos um pouco mais criminosos, como algo não consensual, algo familiar, até com pessoas mais novas, algo talvez animalesco e por aí vai cada vez mais fundo e mais fundo e mais fundo. Então aquela minha pergunta meio que se responde, sabe? Essas pessoas preferem jogar esses jogos ao invés de assistir vídeos e etc, tanto por esses jogos darem vida para alguns desses desejos bizarros, mas também por conta de ser algo virtual. E isso implica em duas coisas. Por ser fictício, esse conteúdo acaba não sendo considerado ilegal em muitos países por aí. E sem contar que você pode adquirir muitos desses conteúdos direto por plataformas como Steam. Então, é uma mão na roda pra essa galera, em vez de eles ficarem procurando coisas satânicas em fóruns por aí. Então, o No Mercy, que foi banido, é tipo um entre centenas de jogos completamente bizarros que tem nessas plataformas. Só que, pô, eu também estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que é só isso também. Explorando esses jogos, eu entendi que até mesmo em um ambiente onde todos eles parecem ser simples, banais ou apenas com foco comercial, ainda assim existe uma lógica de qualidade, de técnica. E isso, inclusive, meio que gera algumas regras a serem seguidas. Vendo reviews e análises de usuários, eu entendi que as pessoas gostam de um certo nível de imersão. Elas querem a Gunin Cave, mas não jogada de graça na cara dela. Elas querem, tipo, conquistar aquilo, só que, claro, não pode demorar muito também. Eu vi um pessoal reclamando que tem uns jogos que demoram, tipo, 2 horas pra te entregar isso porque é o tempo do reembolso na Steam, sabe? Então, ter um pacing legal pra esse pessoal é muito importante. Outra coisa que também é bem comum nesses jogos é que a tag mais popular normalmente é male protagonist, protagonista masculino. E algo que muitos deles têm em comum é não terem nomes ou possuem uma personalidade vazia para que o jogador preencha com suas próprias escolhas, sabe? Tem uma lógica ali, os números se conectam, sabe? Tipo, tá ligado? Os caras pensam até em como deixar todos os controles possíveis de serem feitos com uma mão só. E isso não é por conta de acessibilidade, tá? Sabe, existe uma genialidade, por mais que maléfica, por mais que meio satânica nisso. Se eu pudesse resumir tudo, eu diria que as pessoas vão atrás desses jogos, não só por conta daquela parte problemática, mas também por conta da imersão que esses jogos conseguem gerar. E se você chega pra mim e pergunta se a gente conseguiu terminar o nosso jogo, não, a gente não conseguiu. Enquanto a gente desenvolvia ele, todo mundo foi ganhando um certo carinho pelo projeto que inicialmente era só pensando em fazer uma grana rápida. Entender que o público-alvo desses jogos curtem umas paradas meio criminosas foi um grande motivo que desanimou a gente de continuar essa parada. Mas não só por isso. Enquanto eu participava de um projeto desses, eu entendi que na hora de fazer um jogo você não deve pensar só no que é interessante apenas pra você. Principalmente se você não faz parte do público-alvo que vai consumir aquele jogo, tá ligado? Então, a gente entendeu que a nossa forma de produzir um jogo não era necessariamente que o público-alvo desse tipo de jogo se interessa, e aí que a verdade cai como uma bigorna na cabeça de todo mundo que quer fazer um jogo em algum momento. Se você vai gastar 1, 2, 3, 4 anos da sua vida fazendo um projeto que você não gosta, se você não tem certeza de que realmente quer fazer aquilo, você vai acabar desistindo no meio do processo. Eu vou gravar o final do vídeo aqui sem roteiro, só pra poder mostrar algumas coisas pra vocês e falar outras. Esse aqui é a casinha que eu tava fazendo pro jogo. Na época que a gente começou a fazer ele, eu nem sabia modelar direito, mal sabia texturizar, então dá pra ver que tá tudo bem arcaico, porque foram de alguns anos atrás. E sobre essa parada que eu falei pra vocês sobre projetos, tipo, cara, é muito real. Eu não tinha certeza se eu queria participar desse negócio, a gente desistiu uma vez, tentou voltar de novo com o projeto. A verdade é que a gente focou em fazer as partes mais legais e divertidas de criar esse jogo primeiro, e a gente colocou muito carinho nisso, só que na hora de fazer a parte meio gunner da coisa, a gente acabou levando com a barriga e não finalizou nada, de fato, sabe? Então o que eu falei sobre projetos é muito real. Eu acho que perder 4, 5 anos da sua vida fazendo algo que você não tem certeza que você quer fazer, seja um jogo, uma faculdade ou até um canal no YouTube, não vale a pena. E falando em canal no YouTube, se inscreve no meu, eu criei esse aqui tem pouco tempo, só tem 2 vídeos, e é isso, deixa um like aí, eu sou o Andy, sejam bem-vindos ao meu canal e tchau, falou!